Fracasso. Essa é a palavra que mais define o Nintendo Wii U. Apenas 13 milhões de unidades vendidas, um console que confundiu consumidores, afastou desenvolvedores e colocou a Nintendo em uma das piores crises de sua história. Muitos acreditavam que aquele seria o começo do fim da empresa, mas foi justamente desse desastre que nasceu um dos videogames mais importantes de todos os tempos. O Nintendo Switch, que já alcançou mais de 155 milhões de unidades vendidas e se tornou o segundo console mais vendido da história. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Muito antes de existir o Nintendo Switch, existia apenas um projeto cercado de mistérios. Os primeiros rumores começaram a surgir ainda em 2014, alimentando especulações sobre um console híbrido, que uniria o mercado de portáteis e de mesa. Foi somente em 17 de março de 2015 que a Nintendo confirmou oficialmente a existência desse novo projeto. Durante uma conferência para anunciar uma parceria com a empresa japonesa DeNA, o então presidente Satoru Iwata revelou que a companhia estava desenvolvendo uma nova plataforma de jogos sob o codinome Nintendo NX. Na ocasião, ele explicou que o novo sistema faria parte da estratégia de integrar consoles, dispositivos móveis e um novo programa de fidelidade da empresa, prometendo revelar mais informações apenas em 2016. O tempo passou, os rumores só aumentaram e muitos acreditavam que aquele novo console seria finalmente apresentado na E3 de 2016. Mas, para surpresa de todos, a Nintendo anunciou que o NX não apareceria no evento. A empresa também confirmou que The Legend of Zelda Breath of the Wild, originalmente planejado para o Wii U, também seria lançado para a nova plataforma. Segundo então o presidente Tatsumi Kimishima, o adiamento para março de 2017 daria mais tempo para os estúdios finalizarem seus jogos e evitar os mesmos erros cometidos pelo Wii U. Finalmente, no dia 20 de outubro de 2016, depois de quase 2 anos de rumores, a Nintendo revelou oficialmente o Nintendo Switch. Em um trailer de pouco mais de 3 minutos, a empresa confirmou aquilo que muitos duvidavam: o novo videogame seria realmente um console híbrido. Em segundos, o vídeo mostrava pessoas jogando na TV, retirando o console da dock e continuando a partida no modo portátil. Era um conceito simples, mas revolucionário. Além disso, o trailer apresentou ao mundo os Joy-Con, controles destacáveis que se permitiam jogar de maneiras diferentes e davam ao Switch uma identidade própria. Mas a apresentação completa ainda estava por vir. Em 13 de janeiro de 2017, a Nintendo realizou um evento transmitido para o mundo inteiro, revelando todos os detalhes do console. Foi ali que conhecemos suas especificações, recursos, preços, data de lançamento e os primeiros jogos que chegariam à plataforma. A empresa também reforçou o apoio de diversos desenvolvedores parceiros, algo essencial para recuperar a confiança do mercado após o fracasso do Wii U. Na mesma época, o presidente Tatsumi Kimishima tranquilizou os fãs ao afirmar que o Nintendo 3DS continuaria recebendo suporte e que ambos os consoles poderiam coexistir. A estratégia evitava abandonar uma base instalada de milhões de jogadores enquanto o Switch começava sua trajetória. E finalmente, em 3 de março de 2017, o Nintendo Switch chegou às lojas por $299. A Nintendo disponibilizou cerca de 12 milhões de unidades para o lançamento, acreditando que a quantidade seria suficiente para acontecer fora do período de festas. Mas a realidade foi outra. A procura foi tão grande que o console desapareceu rapidamente das prateleiras em diversos países, dando início a meses de dificuldades para atender a toda a demanda. Em apenas um mês, a Nintendo vendeu cerca de 2,7 milhões de unidades do Switch, superando suas próprias expectativas. Em menos de um ano, ele já havia ultrapassado 14 milhões de unidades vendidas, superando todas as vendas do Wii U em menos de 12 meses, e se tornando o console com o lançamento mais rápido da história da Nintendo e dos Estados Unidos. Milhões de pessoas correram para comprar a Nintendo Switch, mas afinal, o que tornava esse console tão especial? Agora é hora de descobrir isso na prática. Depois de quase 10 anos desde o lançamento original, finalmente chegou a minha vez de abrir o Nintendo Switch. Esse é o meu primeiro Nintendo da vida. Eu nunca tive um console da marca, embora ainda tenha vívidas lembranças jogando Mario no Super Nintendo da minha avó. E talvez vocês estejam se perguntando por que a minha caixa está com instruções em japonês. Bom, é porque ele veio do Japão. Mas falando sério,
eu consegui esse console incrível por apenas R$500 lá na JP Fuzz. A JP Fuzz é parceira aqui do canal e foi que me deu a oportunidade de ter o meu primeiro Nintendo da vida. O link da JP Fuzz vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado, JP Fuzz, e vamos logo abrir a caixa porque eu mal posso esperar. E logo ao abrir, encontramos o próprio Switch acompanhado dos Joy-Cons, que no meu caso são na cor cinza. Tirando essa parte de cima, temos a dock para carregamento e ligar na TV, também temos o Joy-Con Grip e os gatilhos adicionais para o controle de lado, temos também o cabo HDMI juntamente do cabo de carregamento. E como adicional desse anúncio que eu peguei, tem também uma case para transporte do Switch, e eu vou deixar um link para um modelo parecido aqui na descrição. Logo de cara, nós já nos deparamos com uma tela de 6,2 polegadas LCD com resolução de 720p. Na parte superior, encontramos a entrada para cartuchos, o conector de fone de ouvido e os botões de volume e energia. Já na parte inferior fica a porta USB-C, utilizada tanto para carregar o console quanto para conectá-lo à dock. Na traseira também encontramos o suporte retrátil, conhecido como Kickstand, que permite utilizar o console sobre uma mesa sem precisar de nenhum acessório adicional. Além disso, escondido atrás desse suporte está a entrada para cartões microSD, permitindo expandir facilmente os 32 GB de armazenamento interno para até 2 TB. Mas o grande diferencial do Switch são os Joy-Con, que transformam completamente a experiência do console. Eles podem ser utilizados acoplados ao Switch, encaixados no Joy-Con Grip para tentar formar um controle tradicional, separados um em cada mão, ou até divididos entre duas pessoas para partidas multiplayer. Eles também contam com sensores de movimento, giroscópio, vibração HD Rumble e, no Joy-Con direito, uma câmera infravermelha capaz de detectar movimentos e profundidade em alguns jogos. E muito mais que o simples carregador, a dock conecta o Switch ao televisor através do cabo HDMI e libera todo o potencial do hardware. Com o console encaixado, o processador passa a operar em frequências mais altas, permitindo que diversos jogos apresentem melhor desempenho e resolução até 1080p. Na parte traseira ficam escondidas as conexões de energia, HDMI e USB, sem entrada de internet nesse modelo V2, apenas no OLED e no Switch 2. Mas por dentro, o Nintendo Switch utiliza o processador NVIDIA Tegra, desenvolvido especialmente para o console. Ele trabalha em conjunto com 4 GB de memória RAM LPDDR4 e oferece uma combinação surpreendente entre desempenho e baixo consumo de energia, algo essencial para o videogame híbrido. O armazenamento interno é de 32 GB, como já falado, sendo cerca de 25 GB disponíveis para o usuário, podendo ser expandido por cartões microSD. A bateria de 4.310 mAh oferece autonomia que pode variar entre aproximadamente 2 horas e meia e 6 horas e meia, dependendo do jogo. No caso de The Legend of Zelda Breath of the Wild, a própria Nintendo estima cerca de 3 horas de duração, mas as especificações contam apenas parte da história. Afinal, como é usar o Nintendo Switch pela primeira vez? Chegou a hora de ligar esse console e descobrir se ele realmente faz jus à fama que conquistou. Eu estou muito animado, é a primeira vez tendo contato com qualquer Switch. Eu nunca tinha visto um de perto, e agora eu tenho o meu próprio. É muita felicidade. Mas agora com ele ligado, podemos escolher o idioma. Vou colocar português, claro. Colocar a região como América, acertar os termos de usuário. Daqui para frente eu vou fazendo. Eu não vou fazer um mega tour pela interface do console, porque acredito que muitos de vocês já conhecem ele muito bem. Mas nenhum console faz sucesso apenas pelo seu hardware. O verdadeiro responsável pelo fenômeno do Nintendo Switch sempre foi sua biblioteca de jogos. Ao longo dos anos, a Nintendo reuniu alguns dos maiores exclusivos da história e ainda conquistou o apoio de vários estúdios independentes. Logo no lançamento, o Switch recebeu The Legend of Zelda Breath of the Wild, um jogo que evolucionou a franquia com um enorme mundo aberto e se tornou um dos títulos mais premiados de todos os tempos. Anos depois, a Nintendo conseguiu repetir o feito com Tears of the Kingdom. E o Mario também brilhou na plataforma. Super Mario Odyssey levou o mascote da Nintendo para uma aventura repleta de exploração em 3D.
Enquanto isso, Super Mario Bros. Wonder reinventou os jogos 2D da série com mecânicas inéditas e um visual cheio de personalidade. A franquia Pokémon também marcou presença com Pokémon Scarlet e Violet, e levaram a série para um mundo aberto pela primeira vez. Durante a pandemia, Animal Crossing New Horizons virou um fenômeno mundial. Milhões de jogadores usaram o game para criar ilhas, visitar amigos e até organizar eventos virtuais sem precisar sair de casa. Além dos exclusivos, o Switch também se tornou um verdadeiro paraíso para jogos independentes. Títulos como Hollow Knight, Hades, Stupid boy. I told you nobody gets out of here. Celeste, Stardew Valley, e Cuphead, encontraram uma enorme comunidade na plataforma, graças à praticidade de poder jogar tanto na TV quanto no modo portátil. O sucesso do Nintendo Switch foi tão grande que a Nintendo decidiu expandir a família do console ao longo dos anos, criando versões diferentes para tipos de jogadores diferentes. A primeira novidade chegou em 2019 com o Nintendo Switch Lite. Diferente do modelo original, ele foi desenvolvido exclusivamente para o modo portátil. Os Joy-Cons são fixos, não existe conexão com a TV e seu tamanho mais compacto tornou o console uma opção mais acessível para quem queria apenas jogar em qualquer lugar. 2 anos depois, em 2021, foi a vez do Nintendo Switch OLED. Apesar de utilizar praticamente o mesmo hardware do modelo original, ele trouxe uma tela OLED de 7 polegadas, com cores muito mais vivas e peitos profundos. Um novo suporte traseiro muito mais resistente, áudio aprimorado e uma dock redesenhada, agora equipada com uma porta de Ethernet integrada. Já esse modelo que está comigo aqui é o Nintendo Switch V2, lançado em 2019. Visualmente ele é praticamente idêntico ao primeiro Switch, mas recebeu um processador mais eficiente, aumentando significativamente a autonomia da bateria, que passou para até cerca de 9 horas dependendo do jogo. E depois de quase 8 anos dominando o mercado, a Nintendo finalmente lançou o sucessor do console, o Nintendo Switch 2, mantendo a proposta híbrida que consagrou a geração anterior. O novo modelo trouxe um hardware muito mais poderoso, novos recursos e compatibilidade com boa parte da biblioteca do Switch original, mostrando que a empresa preferiu evoluir uma fórmula de sucesso em vez de reinventá-la completamente. Mas e quanto ao Brasil? Bom, assim como aconteceu com diversos consoles da Nintendo, o Switch não teve lançamento oficial no Brasil junto com o resto do mundo. Durante anos, quem queria comprar um precisava recorrer à importação ou ao mercado cinza, pagando valores que muitas vezes ultrapassavam os R$3.000. A situação começou a mudar apenas em 2020, quando a Nintendo anunciou oficialmente seu retorno ao mercado brasileiro. Pouco tempo depois, o Nintendo Switch passou a ser vendido de forma oficial no país, acompanhado de jogos físicos, acessórios e garantia nacional. Mesmo assim, o preço continuou sendo um dos maiores obstáculos para muitos brasileiros. Dependendo da versão e da época, era comum encontrar o console custando entre R$2.000 e R$3.000, enquanto os principais jogos facilmente ultrapassavam os R$300. Olhando para toda essa trajetória, fica até difícil acreditar que tudo isso começou por causa de um dos maiores fracassos na história da Nintendo. O Wii U quase colocou a empresa contra as cordas, mas, em vez de repetir a fórmula dos concorrentes, a Nintendo fez o que sempre soube fazer de melhor: inovar. O resultado foi um console
console que não conquistou o público pelos gráficos mais realistas ou pelo hardware mais patente, mas pela liberdade de jogar onde e como quisesse. Hoje, mais de 155 milhões de unidades depois, o Nintendo Switch não é apenas um dos consoles mais vendidos da história, ele também representa um dos maiores casos de superação que a indústria dos videogames já viu. E para mim, finalmente poder segurar o Nintendo Switch pela primeira vez depois de tantos anos acompanhando essa história, tornou toda essa experiência ainda mais especial. Agora só falta uma coisa: começar a jogar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei e um hype, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como esse. Se inscreva para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre a história dos videogames. Também não esquece de conferir a JP Fans, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por assistir, muito obrigado JP Fans, um abraço e até o próximo vídeo.